O maravilhoso e o sobrenatural. Visitante. O Espiritismo tende, evidentemente, a fazer viver as crenças fundadas no maravilhoso e no sobrenatural. Ora, no século positivo em que vivemos, isto me parece difícil, porque é exigir que se acredite nas superstições e nos erros populares, já condenados pela razão. Então, o século está positivo, então as pessoas não vão querer saber mais das coisas mais transcendentes, achando que são crendices, mas... Allan Kardec. Uma ideia só é supersticiosa quando falsa, mas cessa de o ser desde que passe a ser uma verdade reconhecida. A partir do momento que se reconhece aquela verdade, que se reconhece aquele fato, então ela deixa de ser uma coisa falsa ou supersticiosa. A questão está em saber se os espíritos se manifestam ou não. Ora, isso não pode ser taxado de superstição antes de ficar provado que não existem espíritos. Mas, pelo contrário, quanto mais tento provar que não existe, mais vai se chegando à conclusão que existe. Quanto mais se estuda o genoma humano, mais percebe-se que tem algo muito maior do que simplesmente uma força do acaso ou um conjunto de células que se formam segundo um padrão genético. Tem algo mais. Direis, a minha razão não aceita essas comunicações, porém, os que creem e que não são nenhuns mentecaptos invocam também as suas razões. E, além disso, os fatos. Para que lado se deve pender? O grande juiz dessa questão é o futuro, que tem sido, em todas as questões científicas e industriais, classificadas como absurdas e impossíveis em suas origens. Então, todas as situações que pessoas tentam colocar como impossível, como ele disse ali, até questões científicas e industriais, foram taxadas de impossíveis, ganhou corpo, ganhou força, ganhou destaque, e assim tudo foi crescendo, tudo foi se aprimorando, tudo foi se aperfeiçoando. Navio a vapor, quando a pessoa mostrou que poderia construir um navio a vapor, também foi contestado, mas o outro país falou assim, espera aí, vamos experimentar se dá certo? Então aquele que falou que era impossível, perdeu uma grande oportunidade de se deslanchar e se tornar o vanguardeiro da construção de navios a vapor e de poder explorar os mares e estabelecer rotas comerciais, enfim, se agigantar no poderio daquele momento. Perdeu. Então, da mesma forma, as técnicas científicas e industriais, quanto menos você procura compreender aquilo a fundo e sai apenas criticando, mais você perde. Há tempos eu vi falando sobre os relógios digitais. Foram oferecer para uma fábrica de relógio, um relógio digital, e ele começou a provar, a falar tanta maravilha sobre o seu relógio, levou-se para outro país, o outro país fez e dominou o mercado. Então, tudo nessa vida nós temos que prestar atenção que vai vir as ideias para crescer, para aprimorar e para estabelecer padrões que sirvam realmente para que a gente possa utilizar de útil. E a doutrina espírita vem nos esclarecer as razões do espírito, o porquê do ser, do destino e da dor. À medida que as pessoas vão vendo as dores batendo à porta, as dificuldades aqui e ali, elas vão procurando se inteirar, elas vão procurando se interagir, elas vão procurando se ajudar e, com isso, vão entendendo a importância da doutrina espírita. Pretendeis julgar, a priori, segundo a vossa opinião, nós só fazemos depois de, por muito tempo, ter visto e observado, acresce que o espiritismo esclarecido, como é hoje, procura ao contrário, destruir as ideias supersticiosas mostrando o que há de real ou de falso nas crenças populares, denunciando o que nelas existe de absurdo, fruto da ignorância e dos preconceitos. E aí tem mais um detalhe. A doutrina espírita vem trazer, vem explicar, vem esclarecer um conjunto de fatores, inclusive mostrando as ideias supersticiosas, outros caminhos, outras condições que elas podem ser mais compreensíveis, mais entendíveis. Portanto,
nós temos que procurar entender que a doutrina espírita ela vem trazer para todos uma base de entendimento, uma base de reconstrução para amanhãs sempre melhores. E principalmente quebrando tabus e preconceitos que existem com relação ao transcendente, ao sobrenatural, aos espíritos e tantas outras coisas. Vou mais longe e digo que é precisamente o positivismo do nosso século que faz com que adotemos o espiritismo. E que este deve, em parte, a rapidez da sua propagação, antes que, mesmo alguns pretendem, a uma recrudescência do amor ao maravilhoso e ao sobrenatural. Todos nós gostamos daquelas coisas mais transcendentes, que vão além das coisas físicas, isso tem. Os fenômenos espíritas, eles chamam muito atenção, lógico. Os fenômenos sobrenaturais, logicamente, que atraem as pessoas por medo ou por curiosidade, mas a doutrina espírita, ela traz para nós a razão, o entendimento dos fatos, o esclarecimento de cada uma das situações. O sobrenatural desaparece à luz do facho da ciência, da filosofia e da razão, como os deuses do paganismo ante o brilho do cristianismo. Sobrenatural é tudo o que está fora das leis da natureza. O positivismo nada admite que escape à ação dessas leis, mas, porventura, ele as conhece a todas. Então, a questão que existe a parte do positivismo, que tenta racionalizar todas as situações, mas eles conhecem todas as leis? Eles entendem todas as situações? Então, a filosofia da doutrina espírita vai ampliando a razão, e quanto mais você é inteligente, quanto mais você estuda, quanto mais você procura observar os fatos, mais você se esclarece, e aí aumenta o brilho do cristianismo e traz as pessoas a entenderem melhor Jesus, a compreenderem melhor a doutrina espírita. Em todos os tempos, foram reputados sobrenaturais os fenômenos cuja causa não era conhecida. Pois bem, o Espiritismo vem revelar uma nova lei, segundo a qual a conversação com o espírito de um morto é um fato tão natural como o que dá por intermédio da eletricidade entre dois indivíduos separados por uma distância de 100 léguas. O mesmo acontece com os outros fenômenos espíritas. Então, tudo que tinha-se de místico, de impossível, a doutrina espírita foi trazendo para nós o esclarecimento. Conversar com o morto que era impossível? Sim, é impossível desde que não se tenha um médium, mas quando tem um médium, esse espírito pode se manifestar via o médium e a pessoa poder dialogar com aquele parente que já morreu. Por outro lado, ele mostra que, assim como achavam que não se poderia comunicar entre léguas de distância, a eletricidade, através da época, era o telégrafo, permitia essa comunicação a grandes distâncias, e hoje nós temos infinitos exemplos de comunicação à distância. Televisão, rádio, telefone, e os nossos telefones, que eram aquela coisa que você pegava ali, rodava o disquinho para discar, passou a ser dedilhado, e depois, hoje, smartphone. Que cada vez mais fica cada vez mais sofisticado, cada vez tem mais e mais detalhes. A gente fala assim, para que isso tudo? Não dá conta de usar. Mas eles inovam e inovam e inovam, e as pessoas que gostam de uma novidade vão sempre buscando aquela novidade. Cada etapa, cada situação, cada condição, vamos vivenciando passo a passo e conquistando um pouco mais daquilo que nós precisamos. O Espiritismo repudia, nos limites do que lhe pertence, todo efeito maravilhoso, isto é, fora das leis da natureza. Ele não faz milagres nem prodígios. Antes explica, em virtude de uma dessas leis, certos efeitos, demonstrados assim a sua possibilidade. Não tem maravilhoso, não tem sobrenatural, não tem prodígio nem milagre. Tem transmutação.
através da aplicação de certas energias, transmuta-se. Muda padrões vibratórios, surge então saúde, surge então possibilidades maiores, surge então condições de nos fazermos melhores. Ele amplia igualmente o domínio da ciência e é nisto que ele próprio se torna uma ciência. Como, porém, a descoberta dessa nova lei traz consequências morais, o código das consequências faz dele, ao mesmo tempo, uma doutrina filosófica. Portanto, como a doutrina espírita tem um código explicando cada fenômeno, cada situação, mostrando as situações, você vê no Livro dos Espíritos mostrando a realidade do mundo espiritual. Você vê no Livro dos Médiuns mostrando todos os meandros das comunicações espíritas. Em cada situação tem um conjunto de explicações. E no Evangelho segundo o Espiritismo, pega-se as máximas morais de Jesus e explica, esclarece para que possamos entendê-las, para que possamos desfrutar um pouco mais dessas maravilhas. Deste último ponto de vista, ele corresponde às aspirações do homem no que se refere ao seu futuro. E como a sua teoria do futuro repousa sobre bases positivas e racionais, ela agrada ao espírito positivo do nosso século. Tudo que a doutrina espírita vem trazendo para nós vai nos esclarecendo, vai nos trazendo informações novas, vai nos trazendo dados novos. Então, e vai esclarecendo também possibilidades para o futuro. E todos nós gostamos disso. Então, nós vamos tendo bases cada vez mais positivas, mais racionais, que ampliam o entendimento, ampliam a compreensão dos fatos, principalmente quando a gente estuda a doutrina espírita. Quanto mais estudarmos a doutrina espírita, mais compreenderemos certos fenômenos e mais qualquer ciência fica mais robusta, fica mais acelera mais o seu processo de desenvolvimento tecnológico quando os seus técnicos, os seus cientistas estudam a doutrina espírita, exatamente porque eles sabem que eles podem afiar o dial da intuição e os espíritos ir lá mostrar para eles. E quando eles estão indo para um caminho que ainda não está na hora, olha, esse não deve ir, vai por este. É o que acontece quando vos derdes ao trabalho de estudá-lo. Vira o Livro dos Médiuns, capítulo 2, Revista Espírita, dezembro de 1861 e janeiro de 1862. Então, para a gente entender todo o fenômeno, todas as possibilidades que a doutrina espírita traz para nós, temos que estudá-la. E conforme nós vamos estudando, nós vamos ampliando as nossas possibilidades, nós vamos ampliando o nosso entendimento, vamos ampliando nossos conhecimentos, até mesmo das ciências que vamos estudar. É só verificar.